Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos atividades sobre os polígonos aqui no CA, páginas 43 e 44. Nós faremos os exercícios 5, 6, 7 e 9. O 8 nós não faremos, tá bom? No exercício 5, vocês têm que observar essas bandeiras e marcar verdadeiro ou falso para as alternativas aqui. Então, vou explicar aqui a primeira. Todas as bandeiras têm pelo menos um retângulo. Verdadeiro ou falso? Próxima. Todas as figuras nessas bandeiras são quadriláteros. Será que todas as figuras que compõem essas bandeiras, todas são quadriláteros? Verdadeiro ou falso? E assim vocês farão com as demais, tá bom? E as frases que forem falsas, vocês irão reescrever para cá, corrigindo qual é o erro da frase, ok? No exercício número 6, nós temos a bandeira do Mato Grosso do Sul. Aí, aqui no comecinho, está perguntando qual é o nome que recebe cada uma das figuras geométricas que formam a bandeira do Mato Grosso do Sul. Essa verdinha aqui, vocês vão saber responder com bastante facilidade, porque vocês já conhecem bem. Essa branquinha, na verdade, é uma figura geométrica que está um pouquinho de diagonal. O formato correto dela é essa base maior ficar na horizontal e essa base menor ficar também na horizontal, só que por cima, tá bom? Então, eu vou ajudar vocês com essa, para que vocês consigam fazer com facilidade. Essa figura branquinha é um trapézio, tá bom? E essa azul? Essa azul é um pouquinho diferente da branca, mas se vocês perceberem, essa figura ela tem características muito parecidas com a figura branca, não é verdade? Temos uma base, que é a horizontal aqui por baixo, que a gente chama de base maior. E temos uma outra base, também na horizontal, só que aqui na parte de cima, que é a base menor. E as outras duas dimensões têm tamanhos diferentes. Então, qual é essa figura? É bem parecida com essa branquinha, tá bom? Então, recebe o mesmo nome. Qual dessas figuras geométricas é considerada um quadrilátero? E explique a sua resposta. É a verde que é o quadrilátero ou são as outras duas que são o quadrilátero? E por que a gente chama dessa maneira? Tem relação com a quantidade de lados. Página 44. Marque com um X o nome das figuras que aparecem nas bandeiras a seguir. Aparecem retângulos? Aparecem quadrados? E triângulos? E trapézios? E paralelogramo? Lembrando que o paralelogramo é como se fosse um retângulo que a gente pegou a pontinha dele e puxou para o lado. Aí ele fica um pouquinho inclinadinho. Então, é só marcar X nas figuras que aparecem. A número 8 nós não iremos fazer. E a número 9 é para desenhar as formas a seguir com os vértices sobre os pontinhos da malha. Depois, pinte-as com as cores sugeridas. Então, aqui, pessoal, eu aconselho que vocês abram a apostila
naquela página onde tem o nome de cada figura certinha, que a gente até fez as atividades na última aula. Vou dizer aqui para vocês qual é a página. É a página 38 e 39. Aqui nós temos as figuras que nós estamos estudando, tá bom? Aqui são os trapézios. E aí vocês irão desenhar figuras semelhantes a essas e pintar da cor que pedir. Por exemplo, vocês terão que fazer um retângulo azul claro. Então, aqui nessa malha, vocês irão escolher, por exemplo, vou dar esse primeiro exemplo, ó. Se eu pegar esses 2 primeiros quadradinhos aqui, seguindo as linhas direitinho, eu consigo formar um retângulo. Então, aí eu irei pintar de azul claro, tá bom? Depois, vou fazer um quadrado amarelo. Eu posso tanto fazer um quadradinho pequenininho, ou então eu posso unir mais quantidades de quadradinho, de modo que forme também um quadrado, para então pintar de amarelo. O paralelogramo, que tem que ser em verde, nós temos que lembrar que o paralelogramo é como se fosse um retângulo inclinado. Então, olha só. Para a gente fazer essa lateral que é inclinadinha, nós iremos fazer o seguinte: pegar um vértice na parte de baixo e unir com o vértice oposto da parte de cima, cortando esse quadrado ao meio, formando a diagonal do quadrado, que é quando a gente divide o quadrado em 2 triângulos. Então, assim nós faremos. Vamos pegar a pontinha de um lado, na parte de baixo, e unir com a pontinha do outro lado na parte de cima. Assim, para fazer a lateral inclinadinha, tá? E no mesmo sentido, a gente faz a segunda lateral inclinada, tá bom, pessoal? Então, é só seguir por esses desenhos que a gente consegue formar todas essas figuras aqui. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no horário de atendimento. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.